Fala galera, vamos lá então emendar mais uma aulinha aí, ó, Estados Unidos no século XIX. Então é uma aula aí também novamente, tá? Falando um pouco do século XIX, a gente falou da unificação italiana-alemã na última aula. Estamos trabalhando no século XIX, né? E daqui a pouco a gente já vai sair dele. A gente vai entrar no século XX, que é o século aí que cai mais pesado. Só que tem muita coisa que, até eu falei isso para vocês na aula passada, né? Tem muita coisa que, para entender o século XX, principalmente ali o começo dele, né, os desdobramentos que vão acontecer, a gente precisa entender o século XIX, tá? Então, são conteúdos bem importantes. No caso desse conteúdo aqui, diferente do que eu falei anteriormente lá da unificação, esse conteúdo cai, né? É um conteúdo que está muito em alta. Vocês já vão perceber, eu já vou falar, vocês já vão ver que está muito em alta para esse ano, tá? Então o conteúdo tem que estudar bastante, com bastante cuidado, tem muita coisa que a gente tem que entender e é um conteúdo que cai bastante, né? Galera, então vamos lá. Seguinte, última coisa que a gente falou dos Estados Unidos foi independência, né? Os Estados Unidos ficou independente. Deixa eu pegar aqui meu lasers. Tá aqui, ó. Ficou independente, então a gente tem aqui as famosas 13 colônias, né? E é nesse ponto que os Estados Unidos ficam independentes. E aí vai começar um processo do quê? De expansão territorial. Então vai começar todo esse processo, né? Alguns territórios vão ser conseguidos através de acordos, como é o caso da Louisiana, né? Como é o caso ali desse território aqui, ó, entre as 13 colônias e a Louisiana, o próprio Oregon, essas regiões aqui, né? E outros vão ser conseguidos por ocupação e invasão, que é o caso dos territórios que vão ser ocupados e que faziam parte anteriormente do México, né? O que sobra para o México, inclusive, na fronteira, um deserto, né? Então a gente vai ter essas duas formas de anexação territorial. Ou, né, essa anexação por contratos, né? Por exemplo, a Louisiana ela vai ser comprada e negociada no período da Era Napoleônica. Napoleão precisando de recursos ali para fazer as guerras na Europa, né? Acaba negociando, né? E outros vão ser anexados, né? Vão ser ocupados, enfim, né? Que são os territórios do México, tá? A gente vai ter uma segunda guerra de independência, tá? No contexto das guerras napoleônicas, a Inglaterra vai exigir que as 13 colônias saiam em defesa e vai começar a prender embarcações que são de origem, né, das ex-colônias, né, agora os Estados Unidos, e isso vai gerar um segundo conflito que muitos concebem como Segunda Guerra de Independência, mas eles obviamente são bem menores, né, em termos de proporção para os Estados Unidos, até porque os caras estavam lá em plena guerra napoleônica, eles não tinham muito tempo, né, de estabelecer uma nova guerra com os Estados Unidos, tá? E aí vai começar a se empreender, principalmente com o Thomas Jefferson, a famosa marcha para o oeste, né? Então a ideia é de expandir o território e colonizar esse território para conseguir chegar até a outra região aqui, que é o Pacífico, né? Então ter essa saída tanto para o Atlântico quanto para o Pacífico, beleza? Então essa vai ser a ideia, né? Nesse contexto, galera, no começo aí do século XIX, vai surgir também uma doutrina famosa, né? A famosa doutrina Monroe, a América para os americanos, tá? A ideia de que os Estados Unidos vão começar a apoiar, vai começar a reconhecer a cascata de independência que estava acontecendo nesse contexto, né? Muitos historiadores questionam e problematizam essa ideia do América para os americanos, né? Muitos falam, que americanos são esses, né? E obviamente alguns estabelecem que os americanos não são nessa frase, né? A doutrina Monroe tem a ver com o presidente da época, né? Nessa frase não tem a ver com o americano de quem mora na América, né? Mas os americanos sendo eles, né? Então o domínio europeu sairia para entrar o domínio estadunidense, né? Então é por isso que eles vão começar a reconhecer várias independências, inclusive do Brasil, né? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, né? Um dos primeiros são os Estados Unidos, né? Então a gente tem que ficar ligado que o interesse deles era justamente ocupar esse vácuo que a Europa está deixando, né? Tanto a Espanha quanto Portugal, que a Europa está deixando aqui nos territórios americanos, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns detalhes dessas ocupações que ocorreram, tá? Depois vocês dão uma olhada aqui e tal. É importante, né, entender como é que foi esse processo. Então, ó, deslocamento populacional para o México, para as regiões do México, né, para a região do Texas ali. Aí, olha só que interessante, né? O território do Texas proclamou sua independência em 36 e houve uma guerra e foi anexado aos Estados Unidos 9 anos mais tarde. Isso aqui era uma estratégia muito forte que eles faziam. Eles ocupavam a região e depois faziam essa declaração de independência, né? E isso vai ocorrer com outras regiões também. Então é bom vocês ficarem ligados. Eu trouxe ali o nome dos tratados
Depois dá uma olhada, isso aqui é bem importante, tá? Uma das concepções ideológicas que guiava essa ideia da marcha para o oeste é a ideia do destino manifesto, tá? E esse quadro aqui, foi feito por um cara chamado John Guest. Ele é um quadro muito famoso que simboliza essa ideia do destino manifesto. Então, eles tinham uma concepção quase que ideológica, religiosa, de que eles eram o povo escolhido por Deus para levar o progresso, né? Para levar o progresso para outras regiões e tal, e o Oeste entrou nesse processo. Então eles tinham esse destino, né? Era um destino descrito por Deus, né? Um destino manifesto, né? E obviamente isso vai justificar, inclusive, a violência com que as tribos foram submetidas, né? Existiam vários povos habitando a região ali, né? As tribos indígenas, que erroneamente a gente chama, né, de tribos indígenas, mas os vários povos que habitavam a região e que acabaram sendo massacrados nesse processo, né? Então foi um massacre gigantesco nesse processo aí de ocupação. Aqui eu trouxe para vocês esse quadro que mostra como isso ocorria, tá? O que é importante, né? O que a gente tem que ficar ligado? Esse quadro, galera, se a gente for pegar o mapa dos Estados Unidos e colocar aqui na frente, olha só, o leste, né? O leste está... Oh, meu Deus, não tô conseguindo. Vou botar aqui vou apontar, né, que é melhor, né? Ficar fazendo com a mão não dá, né? O leste está nessa região aqui, ó, vou até escrever aqui para vocês, né? Cadê a caneta? Aqui. O leste, ó, está aqui, né? E o oeste está aqui. O que a gente consegue perceber? Se a gente for pegar o mapa, ó, os caras estão vindo daqui, né? Fazendo estão fazendo esse caminho, né? Daqui para cá, né? E aí o que a gente vê? Cara, o oeste, todo iluminado, tecnológico, né? Pontes, trem, né? Olha, esse fio que ela tá na mão não é não é poste de iluminação, tá? Isso aqui é o telégrafo. Então era, na época, o ápice, né, da tecnologia em comunicação e tal. Enquanto o oeste, galera, como é que ele está sendo representado aqui? Sombrio, escuro, né? Então a ideia, ó, essa mulher aqui, né, representando o iluminismo, a liberdade, o conhecimento, né? Então a ideia é que eles estão levando o conhecimento para um local escuro, né? Então fica ligado, tá? O destino manifesto é uma coisa bem importante. Então vai ser a justificativa que eles vão utilizar para justamente empreender essa marcha, né? Esse movimento ali para o oeste, beleza? A questão indígena, como eu falei para vocês, vai ser tratada com muita violência, né? Muitíssima violência. Trouxe aqui para vocês uma frase famosa, né? Um trecho famoso. O Pai Grande tem feito estradas. Pai Grande são os brancos, né? Tem feito estradas que alcançam leste e oeste. Essas estradas são a causa de todos os nossos problemas. O território onde vivemos está cheio de brancos. Toda a nossa caça foi embora. Meus amigos, tenham piedade de nós. Né? Depoimento do Cauda Pintada, chefe dos Sioux, que era um grupo que vivia ali. Então a violência com que esses povos foram submetidos foi muito grande, né? Foi gigantesca, beleza? Outra questão importante que a gente tem que ficar ligado é o seguinte. A gente está falando de todo esse contexto aí de aumento territorial, de expansão territorial, mas vamos voltar para o ponto que é o seguinte. Estados Unidos ficou independente, né? As antigas 13 colônias ficaram independentes, mas as diferenças internas não foram superadas ainda. Então lembra que a gente viu que, né, o norte tinha um estilo, o sul tinha um estilo bem diferente, né? E essas diferenças ainda persistiram, tá? Então o norte, pré-industrial, uma política alfandegária protecionista, porque queria desenvolver indústria, então queria evitar que os produtos, por exemplo, ingleses, né, de outros locais, entrassem ali. E o sul, né, uma região agrária que não queria barreiras comerciais nenhuma, nem para vender, nem para comprar. Porque o grande foco deles era o que? Era exportação. E eles não estavam nem aí se o produto era do norte ou se era da Inglaterra, eles queriam o produto mais barato possível. Né? Então eles não eram favoráveis a essas barreiras alfandegárias que o norte queria fazer para defender a sua, né, iniciante, né, o seu embriãozinho que estava surgindo ali, que era a indústria. Outra questão é com relação às diferenças também com relação à escravidão. O norte, né, era mais favorável ao fim da escravidão. Né? Então a ideia era acabar com a escravidão, até coloquei aqui, por uma questão simples, né? O norte queria ter esse mercado consumidor ampliado e ele também tinha uma questão política que era o seguinte: nos Estados Unidos, a política, desde o período da República, ali, né, da independência, ela sempre foi muito ligada à questão de representatividade. Até hoje é assim. Tá? Estados com maior número de população tinham maior representatividade. No caso do Sul, a escravidão ela entrava no cálculo
da população. Então, mesmo os escravos não tendo direito político, não podendo votar, né, não tinham direitos políticos nenhum, eles entravam no cálculo da população. E aí o que acontece? 3/5 desses escravos eram utilizados para saber o quanto o Sul teria de representatividade nas câmaras, né, no poder legislativo. E isso muitas vezes desbalanceava a representatividade do Sul em relação ao Norte. Então o Norte ele queria o fim da escravidão também por causa dessa questão política, que a gente tem que ficar ligado. E obviamente tem a ver também com a questão do mercado interno, né, que com o escravo ele era muito fraco. Se não tivesse mão de obra assalariada, teria um mercado interno mais fortalecido para o Norte, né, começar ali a caminhar, né, nessa pré-industrialização que a gente tem agora nesse período do Norte. O Sul, obviamente, vai defender a escravidão com unhas e dentes, né, até porque isso garante para ele uma maior participação política. E, obviamente, economicamente também é muito importante, porque a grande, né, o grande desenvolvimento do Sul é justamente a plantation, né, a agricultura voltada à exportação e a mão de obra escrava barateava muito esse processo, né? Então, isso obviamente vai ser defendido por unhas e dentes para o Sul. E essas diferenças não surgem do nada, elas já estão lá desde o processo de independência, tá? Só que ao longo do tempo o negócio vai ficando mais desgastado, a relação entre Norte e Sul vai ficar mais desgastada. A independência dos Estados Unidos foi em 1776, né? Foi a declaração tal, aí teve a guerra, né, em 80 lá tal, e aí a gente tem a Constituição. O desgaste, galera, vai ocorrer durante ali a primeira metade do século XX, tá? E aí o que vai acontecer? Né? Quando chega em 1860, a gente tem assim a gotinha d'água que vai fazer o copo transbordar. Que gotinha d'água é essa? A eleição desse cara aqui, ó, o Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln, galera, ele era, né, um cara do norte, né? E, na verdade, tiveram presidentes do norte antes e tal, mas nenhum mexia no assunto de escravidão. O assunto de escravidão era meio que um tabu, né? Até para não se indispor com o Sul. Só que o Abraham Lincoln ele tinha umas posições, assim, ele era um cara moderado, né? Ele prezava pela unidade do país, tal, até coloquei isso ali. Mas ele não tinha uma posição tão clara em relação à escravidão e ele declarava isso, né? Então ele tinha uma posição até ambígua. Ele, ao mesmo tempo que ele declarava que ele era contra a escravidão, mas ele declarava que ele era favorável à união do país, manter essa união e tal. E isso acabou gerando uma apreensão muito grande no Sul, principalmente, né, ligado a essa questão da mão de obra. E aí o Abraham Lincoln ele é eleito presidente. E com a eleição do Abraham Lincoln presidente, alguns estados do Sul declaram a famosa secessão. O que é a secessão? Secessão significa separação, né? Então olha só, eu trouxe o mapa aqui para vocês. Aqui eu trouxe a sequência bonitinha nesse slide, né? Quais são os primeiros estados que declaram e depois quais que vão aderir. Mas esse mapa a gente já vê de uma forma geral, né? Então todos que estão ali em vermelho são os estados que declaram a secessão. Eles vão passar a ser considerados como estados confederados. Os que estão em azul são os estados que se mantêm na União, né? Então são os estados da União. E os que estão naquele, sei lá, o que é isso, cinza, verde, sei lá, que escolhe no meio, eles são estados que se mantêm na União, porém têm escravos, tá? Então, mesmo tendo escravos, eles acabam se mantendo ali na União, não declaram a secessão, tá? O Norte não vai aceitar a secessão, né? E, obviamente, vai entrar em conflito com o Sul. E aí vai começar uma das guerras mais sangrentas da história dos Estados Unidos, que é a famosa Guerra de Secessão ou Guerra Civil, tá? Mas é muito comum a gente chamar de Guerra de Secessão, que vai durar de 1861 até 1865, tá? Então, é uma guerra aí bem importante, tá? Aqui eu trouxe as bandeiras para vocês, né? Então, obviamente, pela bandeira a gente já sabe quem ganhou, né? Já dá spoiler ali, né? Mas a bandeira que está, né, essa bandeira que está desse lado aqui, é a bandeira da União, né? Que é a bandeira que vai ser original. E a bandeira que está daquele lado lá é a bandeira dos confederados, né? Que são os estados sulistas, né, que vão fazer a secessão, enfim. Beleza. Galera, essa guerra, como eu falei para vocês, é uma guerra extremamente sangrenta, né, uma guerra extremamente, né, vai ser bem complicada mesmo. São 4 anos ali, e até inicialmente o Sul ele tinha uma força muito grande, então não vai ser uma coisa tão simples, né. O Norte, mesmo tendo um maior número de territórios ali, uma força econômica muito grande, não vai ser uma tarefa fácil. Então, os confederados atacam os nortenhos em busca de reconhecimento político, né? Os nortenhos não tinham esse reconhecimento. Eles vão ser comandados por esse cara aqui, ó, o General Lee, famoso General Lee, tá? Esse cara aqui,
ele vai ser um dos grandes heróis ali, dos mesmos confederados tendo perdido, né? Ele vai ser considerado um dos grandes heróis dos confederados, tá? Ele vai acabar liderando várias tropas, tal, e vai obter êxito até metade da guerra ali, até 63. E aí, a partir desse período, o norte vai acabar tendo uma vantagem militar maior. E em 65, definitivamente derrota o sul e acaba a Guerra de Secessão. Então, eu não vou detalhar muito o conflito em si, porque a gente não precisa ter esse detalhe, mas entender como que é esse processo aqui. Por que eu falei que esse cara é importante? Eu não sei se vocês lembram, em 2017 teve uma manifestação nos Estados Unidos contra, lá na região da Carolina do Sul, né? Que inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, meu Deus. Está voltando? Voltou. Né? A Carolina do Sul, não, desculpa. Carolina do Norte. Carolina do Sul. Carolina do Norte, tá? Vai ter uma questão numa cidade, né? Eu não lembrei o nome do estado, lembrei o nome da cidade, que é a cidade de Charlottesville. Que o que vai acontecer? Vários símbolos confederados vão ser considerados símbolos racistas, tá? Já vou falar até um pouco mais sobre isso. E o próprio General Lee, né, que foi um herói confederado e tal. E várias estátuas e símbolos começaram a ser proibidos ou tirados, né? E foi aprovado pela prefeitura de Charlottesville, que é uma cidade universitária, uma cidade bem pequena, que tem lá a universidade, e grande parte da população gira em torno dessa universidade, né? E com uma população negra expressiva, né? Que, enfim, tá lá na cidade e tal. Foi aprovado que uma das estátuas de uma praça, que era do General Lee, ia ser derrubada. E aí uma série de supremacistas brancos fizeram um protesto contra isso, tá? E aí meio que ficou um negócio bem marcado, né? Porque imagina, o mundo vendo toda aquela questão, né, do surgimento ali, né, de grupos neonazistas, aquela coisa toda. E aí os caras fizeram uma manifestação contra a derrubada da estátua, lembrando muito a Ku Klux Klan, com tocha na mão e tal. Então foi uma parada bem impactante, né? Inclusive é ali que vai se fortalecer muito os movimentos antifas nos Estados Unidos, né? Então é uma parada que a gente tem que ficar aí bem ligado, porque isso voltou à tona agora, tá? Vocês devem lembrar que teve ali no primeiro semestre, né, a morte lá do George Floyd, e isso voltou à tona muito forte nessas discussões, tal. Por isso que eu acho que é uma questão importante vocês ficarem de olho, beleza? Então fica de olho que isso aqui é bem importante, tá? Qual é o saldo da Guerra de Secessão, galera? O saldo é o seguinte: 900 mil mortos, tá? O número inclusive pode chegar a 1 milhão, dito por alguns historiadores. É o maior número de mortos dos Estados Unidos em uma guerra. Claro, é uma guerra civil, né? Então todo mundo que morre é dos Estados Unidos. Mas olha só a dimensão que isso tomou, tá? Então é uma dimensão muito grande. O Abraham Lincoln, ele acaba sendo morto por um extremista que não aceitava, né, o desfecho da guerra e tal. Então ele foi o presidente eleito e acabou sendo morto, né? Se criou inclusive toda uma áurea em torno dele por essa morte, né? Aquela questão de virar o herói, enfim, né? Então se criou muito isso em torno do Abraham Lincoln pela morte dele, né? poucos dias depois da guerra. Aconteceu a abolição da escravidão, né? Inclusive, se eu não me engano, tá, galera? Posso estar enganado, mas eu acho que não. É a 13ª emenda constitucional nos Estados Unidos, é a abolição da escravidão, né? Ela já tinha sido colocada em 63 e com o final da guerra ela foi reafirmada. Então a escravidão, né, acaba, é um dos grandes motivos da guerra. Então a escravidão é oficialmente abolida em todo o território, né? Então não tinha mais essa... Como foi colocado na Constituição, todos os territórios deviam obedecer, não tinha mais aquela ideia de que cada estado poderia ter a sua decisão, né? Consolidou-se os Estados Unidos nesse processo de revolução industrial. Então o norte conseguiu implementar, né, conseguiu avançar esse processo de revolução, inclusive com a guerra, né, várias coisas foram produzidas, tal, e depois da guerra essa indústria conseguiu produzir mais coisas, e vai ser o início, galera, da famosa guerra racial nos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, esse assunto tá fortíssimo, tá? Então dá uma olhada nisso. Tem até um filme. Quem já foi meu aluno aí, eu já devo ter recomendado, já recomendei, né? O pessoal do terceirão aí que foi meu aluno e tal. O pessoal do extensivo também já foi meu aluno, já deve ter falado sobre esse filme aí, mas eu vou falar agora porque eu sei que tem gente nova e eu adoro indicar esse filme. O nome do filme é O Mordomo da Casa Branca, tá? Vejam esse filme. Ele não é o melhor filme sobre a temática, tá? Ele tem vários erros, tem vários problemas, inclusive eu até vou fazer um vídeo aí essa semana pra falar um pouco desse filme, pra divulgar, né? Falar um pouquinho desse filme e tal. E eu vou falar desses erros, vou falar que não é um filme perfeito, tal, nenhum filme é, né? Mas eu acho esse filme muito didático para estudar esse contexto, né? Então eu acho que ele é um filme que vale a pena ser visto, apesar de dar uma facilitada ali para alguns presidentes, criar uma imagem de alguns presidentes assim bonzinho e tal, né? Enfim.
Mas é um filme muito interessante, porque ele mostra ali várias questões, né, ligadas à questão racial e tal. Ele faz uma retomada do século XX quase que inteiro nos Estados Unidos. Ele é um filme muito bom, elenco de peso, galera, elenco muito bom mesmo. Só que ele tem assim uma pegada assim quase que de um documentário que ele vai passando e aí ele vai mesclando com cenas reais, tal. É muito interessante vocês darem uma olhada. O Mordomo da Casa Branca, tá? Dá uma olhada que esse filme vale muito a pena. Essa guerra racial que vai se estabelecer nos Estados Unidos, galera, a gente sabe que vai trazer uma série de questões, inclusive avançando ali para o século XX, né? Então, a segregação racial em vários estados sulistas, né? Principalmente nos sulistas que não aceitavam o fim da escravidão. Então, a segregação racial, né? Local ônibus para negros, um local ônibus para branco, bebedouros, né? Que tem uma imagem, enfim, né? Então, essa segregação muito forte nos Estados Unidos, e inclusive com o surgimento da famosa Ku Klux Klan, tá? Que é um grupo aí que vai surgir, um grupo supremacista, né? Aquela ideia de supremacia branca, e que vai fazer uma série de assassinatos e matar uma série, né, de pessoas, e que vai ser financiada principalmente por sulistas que também não concordam com o fim da escravidão, né? Então, no Sul, essa guerra racial vai ser assim extremamente impactante, tá? A gente vai ver isso, o desfecho não desfecho, né? Porque até hoje a gente tem, né? Então não tem um desfecho, né? Mas a gente vai ver como que isso se deu no século XX, né? Então a gente vai falar depois de Martin Luther King, né? De todos esses movimentos contrários, enfim, como isso se sucedeu ali no século XX, tá? Então, novamente, tá? Uma pontinha solta que a gente deixa aqui para depois a gente falar mais disso em aulas futuras. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aula, principalmente a segunda parte dela ali, da Guerra de Secessão e da questão racial, estudem, né? Porque é um assunto bem importante mesmo. Fica ligado, né? O ressurgimento dessas questões. Pô, a gente teve ali a cruel morte, né, do George Floyd, que foi uma coisa, né? Lembra aquele cara né, que ficou com o joelho no pescoço dele e tal. E isso vai reacender muito esse debate, né, da questão racial nos Estados Unidos. E é uma questão que tem tudo a ver com o que a gente falou agora, então tem que ficar bem ligado, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais.